Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado, vamos falar com Deus nesse momento, não é? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos e te adoramos pela bênção de estarmos mais uma vez, Senhor, reunidos neste lugar para o louvor da Tua glória. Nós te bendizemos por Jesus e te louvamos por Jesus, do Teu Filho, que morreu para perdoar os nossos pecados, como a prova do maior amor, um santo entregando-se por pecadores, um justo entregando-se por homens falhos, miseráveis, aquele que o Senhor escolheu, entregando-se na cruz do Calvário pelos eleitos do Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, por Tua palavra, que nos traz alento nesses tempos de tanta confusão. Te louvamos porque ela nos traz a direção. O Senhor fala aos nossos corações através da Sua palavra, por isso nós clamamos por graça e misericórdia, que o Teu Espírito possa usar o Teu servo, o pastor Gedeão Ferreira, para nos transmitir a palavra que o Senhor colocou no seu coração através da Tua palavra. Que também os nossos professores sejam usados pelo Teu Espírito para falar aos nossos pequeninos, que eles recebam a palavra que vem do Senhor, que o Teu Espírito possa imprimir estas palavras nos seus pequeninos corações, que eles possam crescer e serem como diáconos, servos, aqueles que servem às mesas, aqueles que estão preocupados em cumprir o mandato de serviço dado pelo Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a todos nós, a Tua igreja, ao Teu povo reunido neste lugar. Nós te oramos, Pai, assim, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós temos o prazer de receber nesta noite o pastor Gedeão Ferreira. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Tegipió há 20 anos, está no ministério pastoral há 39 anos. Se Deus quiser, eu chego lá. Ainda tenho muito a aprender. E aquele que começou a cuidar da minha vida no ministério pastoral não foi o pastor Gedeão. O pastor Gedeão é abençoado por ele. Ele está bem aqui no centro. O pastor Sebastião Moura e sua esposa, a irmã Noêmia, nós queremos saudá-los com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um casal pastoral muito querido. Se eu errar aqui, foi o genro, viu? A jovem de 85 e o jovem de 95. Não? Então a filha corrige. Misericórdia. Eu quero chegar lá, pela graça de Deus. 99 e 87. Genro existe para receber o perdão amoroso do Senhor, dos sogros. O pastor Sebastião Moura nos acompanhou no primeiro ano de ministério pastoral. Eu era pastor da Igreja Presbiteriana de Arthur Lundgren. E, na verdade, não era pastor. Eu era só bacharel em teologia, terminado o seminário presbiteriano. Naquela época, não faz muito tempo, 1990, era fax. O negócio da época era fax. E o fax não chegou. Eu preguei, eu fui examinado pela comissão de exame teológico do presbitério, foi tudo sendo aprovado, e o fax não chega. Pronto, terminou a reunião do presbitério, disse, bom, a gente vai dar poderes à diretoria do presbitério de Olinda, a comissão executiva, para que, quando esse fax bendito chegar, eles possam, então, receber e lhe ordenar. Eu só fui ser ordenado dia 27 de maio. Fax demora, viu? Então, você agradeça quando o zap não for respondido em 30 segundos, né? A gente está desesperado, não é possível. Leu, viu a mensagem, visualizou, não respondeu, pronto. A gente teve que esperar todo o processo. E esses 5 primeiros meses, eu tive a bênção de ser pastoreado por esse casal, porque eu não podia assinar como presidente do conselho e tinha que ter um pastor que assinasse, e o presbitério de Olinda designou o pastor Sebastião Moura. Pagou muitos pecados meus, me aguentando. E nos acompanhou
pastor e a esposa, conselheiros, amigos, amorosos. Eu sou muito grato a Deus, pastor Sebastião Moura, por sua vida. Fiquei muito feliz quando o vi entrar, pensei que nem poderiam estar aqui conosco. Louvado seja o Senhor, Deus, pela vida dos amados irmãos. E há homens e mulheres assim. Deus seja louvado por isto. Nós precisamos hoje, no ministério pastoral, de pastores que nos inspirem a continuar servindo fielmente ao Senhor até o último suspiro das nossas vidas. Nós vamos passar a palavra ao pastor Gedeão Ferreira, que ele fique muito à vontade no nosso meio. Ele vai apresentar o restante da família, que eu ainda não apresentei, sua esposa. Nós queremos dar os bem-vindos, né, irmã Renilze, mas ele vai pedir que se coloquem de pé, serão apresentados, e depois ele estará lendo a palavra, orando, estará nos trazendo a palavra que o Senhor Deus colocou no seu coração para as nossas vidas, não só para a Junta Diaconal, mas para toda a igreja, que possamos ouvi-lo atentamente. Meus queridos irmãos, é um prazer imenso estar aqui nessa noite com os queridos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me faço acompanhado pela minha esposa Renilze, gostaria que ela ficasse em pé. Também um casal, o diácono José Gabriel, a sua esposa Analice, e a pequena Helena, às vezes me dá um branco, né? Helena. E a Riosete também está ali, que é irmã da Renilze, minha cunhada. E como já foi dito, para mim foi um prazer muito grande ver o reverendo Sebastião aqui, meu sogro, meu colega de ministério, meu conselheiro, e a sua esposa, nossa querida Noêmia, minha sogra, e também meu cunhado Renilton, ele está ali atrás também. Ele é quem cuida, é o cuidador, de fato, desse casal, e nós temos a alegria de vê-los aqui. Quero agradecer ao pastor Petrônio pelo convite, juntamente com o presidente da Junta Diaconal desta igreja, para estarmos aqui trazendo a palavra de Deus. Eu sei que o pastor poderia trazer uma palavra abençoadora, como tem feito ao longo desses anos aqui nessa igreja, mas nós louvamos a Deus por Ele nos conceder a bênção de estarmos ocupando o seu púlpito hoje para fazermos esse trabalho que é da sua competência. Amados, também a Igreja Presbiteriana de Tegipió, seu conselho, então manda um abraço para essa querida igreja, e certamente a Junta Diaconal também, representada aqui pelo nosso diácono José Gabriel. Assim nós vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite, e eu convido os amados irmãos a que abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Inicialmente, nós vamos ler no capítulo 21, apenas o verso 8. Capítulo 21, verso 8. Mesmo assentados, mas reverentemente vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. O texto nos informa o seguinte: no dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista era um dos 7, ficamos com ele. Então, esse é o versículo principal, mas queremos também ler com os irmãos em Atos 8, a partir do verso 26 até o verso 40. Por favor, os irmãos, abram aí, Atos 8, de 26 a 40. Esse texto é bastante conhecido pela igreja, mas nós gostaríamos de nos deter nesses dois textos que lemos, ou que tomamos para a nossa meditação, para homenagearmos e para também incentivarmos a Junta Diaconal dessa igreja, a todos nós, inspirando-nos na pessoa desse varão chamado Filipe. Assim nos diz o texto: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo:
dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o que era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, estando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidando Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderia escrever ou descrever a geração, porque da terra de sua vida é tirada? Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe lhe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos mais uma vez curvar nossa fronte e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, dá que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração seja agradável na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Permite, ó Deus, que nessa noite o Teu Espírito fale mais uma vez aos corações dos Teus servos, ó Pai, que para este lugar concorreram, para que, ó Deus, se alimentarem da palavra, para louvar o Teu nome, através dos cânticos, através das orações. Senhor, nós Te louvamos, porque nos tens chamado para Te servir. E nós queremos, desde já, ó Deus, pedir a Tua bênção para a vida da junta diaconal dessa igreja, e de forma extensiva a cada um de nós, que fomos chamados também, ó Pai, para Te servir. E que seja assim, ó Deus, pois nós a Te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, falar sobre a eleição de Filipe, já foi falado aqui, a eleição de Filipe como diácono na igreja primitiva, entre os demais. Ele compunha a junta diaconal da igreja primitiva, com mais 6, então formando 7, aqueles homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito e de sabedoria. Essa escolha foi feita exatamente porque os apóstolos, que tinham a obrigação, o dever de pregar a palavra, de orar também pela igreja, estavam sobrecarregados diante do crescimento daquela igreja, e eles tinham que também fazer a distribuição dos donativos, já que havia muitos pobres, muitas pessoas carentes em Jerusalém. A igreja cresceu, e com o crescimento da igreja
vieram também as dificuldades, bons problemas. Certamente, isso por conta do crescimento da igreja. E quando nós vemos aqui Lucas narrando sobre o crescimento da igreja, ele fala também de que essa igreja, ela passou por perseguição. Logo que a igreja começou a desenvolver, então também a perseguição veio. E os irmãos sabem que o nosso primeiro mártir do cristianismo, Estevão, foi vítima dessa perseguição. Ele foi, então, morto. Ele foi um homem que morreu porque amava Jesus Cristo, porque não abria mão de Jesus Cristo. E Saulo havia se levantado como perseguidor, sendo ele um fariseu que era zeloso pela sua religião, achava que o cristão, aqueles que seguiam Cristo, aqueles que eram do caminho, não devia continuar esse caminho, deviam retroceder. Então ele juntamente com outros perseguiram e levaram muitos à morte, à prisão, dentre eles Estevão, consentindo na morte de Estevão. É exatamente aqui nesse contexto, irmãos, quando a igreja é dispersa por conta dessa perseguição que levantou ali em Jerusalém, que Estevão, que era um diácono, que servia às mesas lá em Jerusalém, que prestava o seu serviço para o qual ele foi eleito, ele foi chamado, foi escolhido para isso, que ele então sai dali para Samaria e vai pregar o evangelho para os samaritanos. Nós vemos, ainda no capítulo 8, no contexto aqui, nós vemos que Filipe estava em Samaria pregando o evangelho, já que ele não estava mais podendo servir às mesas. Penso eu que ele disse: agora eu vou servir ao Senhor de outra maneira. Eu vou me colocar à disposição do Senhor para servi-lo de outra maneira. E Deus o capacitou com o dom de evangelista. Por isso que nós lemos lá no capítulo 21. E nós vemos ali, amados irmãos, que Saulo, que outrora era um perseguidor do evangelho, que estava perseguindo a igreja, e que também perseguira ao próprio Filipe, porque era um cristão, como os demais, agora ele estava Filipe estava hospedando aquele que antes era um inimigo, porque Saulo havia se convertido, havia se rendido ao evangelho. Olha que coisa maravilhosa. E a casa de Saulo de Filipe estava sendo usada para que Saulo, ou Paulo agora, e os seus companheiros que estavam indo para Jerusalém, ficasse ali, pousasse ali, e eles conversassem, quem sabe até tratando sobre essa experiência, as suas experiências, a experiência daquele que perseguia e que agora se rendera a Jesus Cristo e que deixou de ser um perseguidor para ser um perseguido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vemos, amados, essa figura de Filipe como uma figura que deve nos inspirar, deve servir de exemplo para nós, para os diáconos. E eu quero dizer que antes de eu vir para o seminário, eu era diácono também. Deus me chamou para o ministério pastoral, para me preparar para o ministério pastoral, sendo diácono. E era uma coisa que eu gostava muito, um trabalho que eu fazia com muito prazer. Eu ficava feliz quando terminava o expediente, eu trabalhava e terminava sábado, meio-dia, encerrava, eu ia diretamente para a igreja, ia ajudar o zelador, ia fazer alguma coisa na igreja, ia preparar alguma coisa para o domingo. E às vezes nós preparávamos cestas,
e outras coisas que os irmãos traziam para que já no domingo a gente pudesse fazer essa distribuição também. Eu imagino, amados irmãos, que com muito mais propriedade, Filipe era, como os demais também, esse homem, esse diácono dedicado ao serviço do Senhor, que fazia com todo prazer, que fazia aquela obra de ação social, de assistência aos necessitados, o ministério da piedade, que é o ministério dos diáconos. Por isso, a igreja deve honrar aos nossos queridos diáconos, deve lhe tributar bastante honra e apoiá-los, porque eles fazem um trabalho muito bonito, e eu digo com experiência própria. É algo que requer renúncia, requer dedicação, requer toda uma vida voltada para esse serviço, como se estivesse realmente servindo ao Senhor. E aqui nós podemos, amados irmãos, ver alguns elementos importantes que nós aprendemos aqui na experiência deste homem chamado Filipe, o evangelista, desse homem que era um diácono e se tornou também um evangelista quando ele não podia mais servir ao Senhor como diácono, servindo às mesas, e ele vai encontrar uma forma, o Senhor o inspira para que ele continue servindo, para que ele continue sendo diácono, mas servindo de uma outra maneira. E é exatamente nesse ponto que eu gostaria que os irmãos focassem, porque nós pensamos às vezes que somos chamados apenas para uma coisa, para um ministério. Nós pensamos que Deus só nos deu um dom, mas Deus nos deu muitos dons, Deus nos capacitou com dons. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus rico, cheio de misericórdia e de bondade. E Ele quer que nós abramos a nossa visão e que nós aproveitemos as oportunidades que são colocadas diante de nós. E Filipe foi esse homem que aproveitou essa oportunidade. Ele não ficou de braços cruzados, ele não ficou lamentando quando veio a perseguição sobre a sua igreja, sobre a igreja de Jerusalém, e ali ficou lamentando, dizendo: o que é que eu vou fazer agora? Meu trabalho é servir às mesas. E agora? Mas ele, certamente, escapando da morte, ele foi para Samaria, mas ali ele disse: aqui eu vou pregar a palavra. Aqui não tem perseguição. Aqui eu vou pregar a palavra. E o texto nos diz, amados irmãos, os versos 26 a 28, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aí. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Até aqui. Queridos, nós podemos ver em Filipe, primeiramente, que Filipe era um homem que tinha intimidade com Deus. Sendo ele um homem cheio do Espírito, sendo ele uma pessoa chamada para servir ao Senhor, ele também gozava de intimidade com Deus. E como é que nós percebemos isso? Exatamente pelo fato de ele estar antenado com Deus, de estar apto para ouvir o que Deus queria falar com ele. O texto diz que o anjo do Senhor falou a Filipe. Somente quando nós estamos em comunhão com o Senhor, quando temos intimidade com o Senhor, é que nós estamos aptos para ouvir o Senhor falar conosco. Às vezes nós estamos vivendo numa vida de corre-corre tão grande, preocupados com tantas coisas que nós não paramos para ouvir o Senhor falar conosco, muitas vezes até nem lendo a Bíblia.
porque nós lemos a Bíblia na correria, nós lemos a Bíblia sem nos darmos conta de que ela é a palavra de Deus e que ela nos fala individualmente e que ela nos fala de uma forma intimista, de uma forma a que nós nos sintamos íntimos, que nós nos sintamos acolhidos por Ele, que nós gozemos de comunhão com Ele. E esse homem, ele tinha essa comunhão com o Senhor, ele tinha essa intimidade com o Senhor, e ele ouviu o Espírito de Deus falar a Filipe. Quem sabe ele devia estar até orando, estar ali orando e pensando no que podia fazer. Quem sabe dizendo: Senhor, o que é que eu vou fazer agora? Eu quero te servir, eu quero continuar te servindo. E o anjo fala a Filipe: Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele então pôde ouvir o anjo falando ao seu coração, aos seus ouvidos, quem sabe, falando de forma nítida, que ele percebeu que realmente era o anjo do Senhor que estava ali falando. Não era uma voz estranha, não era uma voz qualquer, mas a voz daquele que era enviado do Senhor, que era ministro do Senhor, para falar àquele servo do Senhor, convocando-o para essa missão. Coisa maravilhosa, irmãos. Felizes são os que são capacitados a ouvir a voz de Deus. Assim como Moisés, assim como Samuel, assim como Filipe, Saulo depois, que ouviu também a voz do Senhor. Nós precisamos entender que nos dispormos a ouvir a voz do Senhor não só foi para aquele tempo, no passado, do Velho Testamento, e agora aqui no Novo Testamento, nessas circunstâncias. Deus continua falando aos nossos corações. Deus quer falar aos corações do seu povo, da sua igreja. Deus tem nos convocado para alguma coisa além daquilo que já temos feito, e feito bem, mas Ele quer que nós façamos mais. Ele quer que nós nos disponhamos para servi-lo em outras áreas também. Então, Filipe foi disciplinado como soldado. E alguém diz que para o soldado, ordens recebidas são ordens executadas. Ele não hesitou. Diz o texto que, quando o anjo falou para ele: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce a Jerusalém, a Gaza, esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. É como se ele estivesse de joelhos, ou sentado, ou coisas dessa natureza ali, e ele agora se coloca em pé, se ergue e vai. Ele não estava ali agora perguntando: Senhor, mas que negócio é esse? Eu estou aqui em Cesareia, aliás, em Samaria, fazendo o teu trabalho, fazendo a tua obra, ela está crescendo. Veja como as pessoas estão se convertendo, porque lá em Samaria as pessoas ouviam a palavra de Deus e elas se convertiam ao Senhor, eram batizadas. E ele estava pregando para as multidões e as pessoas se rendiam ao Senhor. Irmãos, quantas vezes nós queremos estar no holofote? É muito bom você estar em evidência, você está num lugar onde as coisas estão prosperando, você está vendo as coisas acontecendo, dando tudo certo, e você está ali logrando êxito, e você não quer sair dali. Na sua cabeça está: permanecer aqui é melhor, eu quero continuar fazendo esse serviço. As pessoas estão me aplaudindo, as pessoas estão vendo o meu sucesso, eu quero permanecer aqui. Às vezes você está realizando um trabalho na obra do Senhor e você percebe que esse trabalho está dando certo, está tudo maravilha, mas não é como a gente quer, mas como o Senhor quer. Servo é servo, soldado é soldado. Nós não podemos
apenas fazer aquilo que achamos que é maravilhoso, porque está dando certo, é aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, é aquilo que a igreja quer, o que o pastor quer. É preciso ouvir um pouco mais, ouvir o Senhor falar ao nosso coração. E aí foi quando realmente Filipe, ele se dispôs para ir. Disposição. Filipe era um homem disposto, não apenas para ouvir, mas para atender a voz do Senhor. E aí, amados irmãos, nós vemos que Filipe foi guiado pelo Espírito de Deus. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus. No verso 29, nós podemos ver o seguinte: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha-o. Agora, não foi mais o anjo, mas o Espírito, que é o Espírito Santo, falando a Filipe. Veja, amados irmãos, alguns até dizem que aquele anjo podia ser o mesmo Espírito, o Espírito Santo falando, mas nós queremos nos ater ao que diz a palavra de Deus, que o anjo falou e o Espírito Santo falou também para Filipe. E ele estava ali diante de uma pessoa, um homem, um oficial, um alto oficial de Candace, que foi para Jerusalém para adorar, era um adorador, era alguém que estava já cansado dos seus deuses, da sua religião, cheia de deuses que não faziam nada, que não operava nada. E ele então ouviu falar do Deus de Israel, esse Deus único, esse Deus verdadeiro. Ele agora se dispôs, como tantos outros também, a adorar ao Deus de Israel. Ele vinha de Jerusalém, certamente com uma grande comitiva. Esse homem ele tinha uma responsabilidade muito grande, era como se fosse o ministro da fazenda daquele país, né? Ele lá da Etiópia, e ele estava vindo na sua carruagem, acompanhado por aquelas pessoas, uma grande comitiva que o cercava ali para que ele fosse protegido, para que nada lhe acontecesse. Ele não apenas havia adorado em Jerusalém, e os irmãos sabem que o eunuco, ele não podia prestar uma adoração completa, ele não podia entrar no templo por ser uma pessoa emasculada, uma pessoa mutilada, ele não podia entrar no templo para adorar. Provavelmente ficasse do lado de fora e prestasse uma adoração um tanto quanto imperfeita, ou uma adoração pela metade. Mas ele continuava com o seu coração de adorador, com o seu coração ardendo, ávido de ouvir, de poder conhecer mais a Deus. E aí ele vem lendo as Escrituras, a Septuaginta, lá exatamente no texto de Isaías 53, que ele vinha lendo em voz alta, porque era costume, é costume até hoje dos orientais, eles lerem as Escrituras em voz alta. Ele vinha lendo as Escrituras em voz alta. E então é nesse momento que ele é orientado pelo Espírito de Deus a que ele se aproxime daquela carruagem. Como é bom, amados irmãos, estarmos antenados com Deus, estarmos com os nossos ouvidos atentos, em comunhão com Deus, para ouvir toda a orientação do Senhor para a nossa vida, para aquilo que devemos fazer, para que a nossa tarefa, ela seja bem-sucedida, para que não seja somente aquilo que sai da nossa cabeça. Às vezes nós estamos, muitas vezes, preocupados em ouvir o que os teólogos falam, e não tem nada errado nisso, mas nós não podemos apenas nos ater aqui, os missiólogos, os teólogos e tantos outros homens estudiosos falam, mas nós devemos ter a nossa experiência com Deus. Precisamos aprender a confiar mais no Senhor.
a depender mais dEle, a estarmos com o nosso coração inclinado a dizer: Senhor, eu quero que o Senhor fale, que o Senhor me oriente, como eu devo fazer isso, como eu devo fazer a Tua obra. Às vezes você está num emaranhado, numa situação difícil, e você então corre lá para os livros, para aqui e para acolá, para ouvir alguém que você não conhece, alguém que você não sabe nem como é que é a vida, como é o seu testemunho lá fora, apenas porque escreveu alguma coisa lá, você tem um nome, é um doutor, sei lá, aí você então dá todo o valor. Nós precisamos valorizar o Espírito Santo de Deus. Precisamos valorizar o falar de Deus para cada um de nós. A orientação do Espírito de Deus. Ele é o nosso orientador, é aquele que é o nosso professor, que nos guia, que nos orienta, que nos mostra como devemos fazer. E aí, ele estava ali, sendo orientado. Então disse o Espírito a Filipe. Eu acho fantástico isso. Disse o Espírito a Filipe. Foi direto, não mandou recado, foi direto a Filipe, falou diretamente com ele. Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Vai, Filipe, aproxima-te desse carro. Olha que coisa maravilhosa. Você já parou para imaginar que privilégio Filipe teve de ouvir o Espírito Santo falando diretamente a ele, orientando como ele devia fazer naquele momento? Ele que estava acostumado com as multidões, fazendo o seu trabalho lá, maravilhoso, agora tendo que se dirigir a um homem famoso, a uma pessoa de uma posição elevada. Ele podia pensar: esse homem vai me rejeitar, ele vai dizer: o que você está fazendo aqui? Não te conheço, você é um estranho. Mas ele ouviu o Espírito de Deus falar para ele. E ele aproximou-se daquele homem. E diz o texto no versículo 30, que correndo, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E aqui, amados irmãos, nós vemos que a sabedoria que o próprio Espírito Santo de Deus deu para Filipe naquele momento, ele, quando se aproxima, a carruagem está em desenvolvimento, andando, seguindo o seu percurso com aquele homem, mas ele corre, ele vai, ele tenta correr no deserto, quente, naquele lugar sem água, mas mesmo assim ele vai na força do Senhor e aproxima-se, talvez até ofegante, e aí ele tem a grata satisfação de poder subir, de estar ali ao lado daquele homem para falar do Evangelho. E aí ele aborda a forma como Filipe aborda aquele homem, para ele dar início assim ao seu trabalho, foi fantástica também. O que é que ele faz naquele momento? Ele vai fazer uma pergunta. Pergunta se ele estava compreendendo aquilo que ele lia. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Senhor, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo aí nas Escrituras? Imagina a ousadia desse homem, a ousadia de Filipe, de fazer essa pergunta. Ele podia receber uma resposta assim: você está me chamando de ignorante? Mas eu não sou ignorante. Eu sou um homem culto, eu sou uma pessoa preparada. Mas, apesar daquele homem ser um homem culto, ser um homem de fama, ele era um analfabeto espiritual, com respeito à palavra de Deus. Por isso, a pergunta de Filipe foi uma pergunta certeira, uma pergunta correta, uma pergunta desafiadora, para dar ensejo a esse seu trabalho
de evangelização, para que ele pudesse ali evangelizar aquele homem. E a resposta foi: como posso compreender se ninguém me explica, né? Ele vai responder: como poderei eu entender se alguém não me explicar? Em outras palavras, eu quero ouvir de você. Se você pode me explicar, se você tem a resposta, se você entende o que isso significa, eu estou aqui, eu sou todo ouvido, eu quero aprender. Agora, Filipe se encontra numa posição de mestre, na posição de alguém que tem autoridade sobre aquele homem, para falar do amor de Deus, para falar de Jesus Cristo. Ele agora demonstra, amados irmãos, também algo importante que todo evangelista precisa ter, que todos nós, como cristãos, devemos ter, que é exatamente conhecermos as Escrituras. Termos as Escrituras não apenas como um livro que eu coloco na minha cabeceira para ler em alguns momentos, mas que eu possa estar lendo-a constantemente, procurando entender aquilo que as Escrituras querem me ensinar. Porque é exatamente aí, nessa situação, que nós vamos mostrar como é importante conhecer as Escrituras. E Filipe, ele era um homem conhecedor das Escrituras. O evangelista precisa conhecer a sua ferramenta. É preciso que ele aprenda a manejar bem a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2,15. Que ele saiba manejar bem a palavra. E Filipe era um homem que tinha essa habilidade de manejar bem a palavra. Por isso, ele apanha, ele chega ali e diante daquele texto que ele vinha lendo, que era o profeta Isaías, no capítulo 53, falando exatamente sobre o servo sofredor, sobre a ovelha muda perante o seu tosqueador, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo, e ele vai dizer: o profeta aqui fala de si mesmo ou fala de outra pessoa? E como ele tinha intimidade com Jesus, ele conhecia Jesus Cristo, ele conhecia a história da redenção. Que coisa maravilhosa, que oportunidade lhe foi aberta nesse momento para que ele falasse do amor de Jesus para aquele homem que estava precisando ouvir a palavra de Deus, precisando ouvir o evangelho da graça, precisando ouvir sobre aquele que verdadeiramente faz sentido à vida, dá sentido à vida. E, meus amados irmãos, aqui ele, então, aproveitando esse texto da palavra de Deus, prega o quê? Ele não falou sobre o judaísmo, ele não falou, quem sabe, recriminando aquele homem, dizendo dos seus pecados ou coisas dessa natureza, mas ele falou sobre Jesus Cristo. E aqui nós aprendemos com Filipe que a sua mensagem era uma mensagem cristocêntrica. E o evangelista que quer realmente servir ao Senhor não deve se preocupar com outras coisas senão pregar a Jesus Cristo. Pregar a Jesus Cristo. É simples, meus amados irmãos. Eu só posso falar daquilo que eu sei, que eu conheço. Eu só posso falar daquilo com quem eu tenho intimidade. Aquilo que eu experimentei na minha vida. E quando você experimenta o Evangelho, quando você tem Jesus na sua vida, você sabe o que ele significa para você, você não quer tê-lo apenas para si mesmo, você quer comunicar para outros, compartilhar com outros. Foi Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo é o Salvador, só Ele é o Senhor, não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amados irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão aí vivendo uma vida próspera do ponto de vista econômico. São pessoas que estão pensando cada vez mais em crescer, desenvolver intelectualmente e também economicamente,
mas são pobres. E você, às vezes, está em contato com essas pessoas, às vezes é um patrão, é um amigo, mas você tem vergonha. Às vezes temos vergonha de falar de Jesus Cristo. O que ele vai pensar de mim? Porque as pessoas pensam que ser crente é gentalha. Ser crente é gente que não tem o que fazer. Ser servo de Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo, é alguém de baixa categoria. Mas, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós somos os mais bem-aventurados. Nós somos os privilegiados. Nós somos os mais ricos, porque nós temos ao Senhor dos Senhores. Nós servimos a um Deus que tem todo o poder, o Deus que criou os céus, criou a terra. É esse Deus que um dia vem julgar este mundo de pecado e que você vai estar lá na glória, você vai estar com Ele, que voltará com Ele também para julgar este mundo. Nós não podemos olhar para este mundo como se fosse uma ameaça para nós, mas vemos este mundo como uma oportunidade que Deus nos dá para falar de Jesus Cristo. Isso é servir. E o Senhor quer que nós sirvamos a Ele assim. Ele quer que nós aproveitemos as oportunidades. E Filipe conhecia as Escrituras, e ele foi falar exatamente sobre o âmago das Escrituras, aquilo que era mais precioso, do Gênesis ao Apocalipse, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Paulo, quando escreveu lá aos crentes de Corinto, ele diz que ele: irmãos, quando estive convosco, com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Nada mais. Falar sobre Jesus Cristo e esse crucificado. E isso foi o que Filipe fez diante daquele homem. Pregou a Jesus Cristo, sem medo, mas com toda a sabedoria, a partir daquele texto. Imagino que ele, começando desse texto, ele falou certamente sobre todo o plano da salvação, como Jesus Cristo veio, como ele foi crucificado, e por que ele foi crucificado, levando sobre si os nossos pecados, nos limpando ou nos livrando da condenação eterna, e dizendo para ele que importava que ele se arrependesse, que ele então confessasse a Jesus como Salvador, e que fosse batizado como um testemunho a todos de que agora ele era um servo do Senhor, ele era um filho de Deus, ele era uma pessoa que tinha um Senhor maior do que os senhores que ele havia conhecido, o Senhor Deus na pessoa de Jesus Cristo. E ele então vai para o momento final do seu trabalho de evangelização, o seu trabalho evangelístico. Veja que Filipe faz o trabalho completo. Nós vemos aí nos versos 35 em diante. Então Filipe explicou, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa era a declaração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ele declarou naquele momento que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias, era o Salvador, era aquele que veio para redimir o seu povo, e ele se via ali como sendo parte do povo de Deus, que precisava receber pela fé essa pregação, essa mensagem que fala sobre Jesus Cristo, que fala sobre o amor de Deus, que fala sobre esse Deus que veio salvar o que se havia perdido, e ele está ali para dizer: eu creio. Que impede que eu seja batizado? Que impede? Ele agora desce as águas,
E aqui sobre a questão de descer as águas, eu vou deixar com o pastor Petrônio, que ele vai explicar melhor para os amados irmãos, se ele foi imerso, se recebeu água sobre a cabeça, lá no deserto, hein, reverendo? Meio complicado, mas vamos deixar essa parte aí para o pastor. A verdade é que ele foi batizado com água, e ali ele estava dando testemunho, dizendo: agora eu sou um cristão. O seu coração cheio de júbilo, cheio de alegria, de satisfação. Aquele homem agora podia dizer: eu sou o homem mais feliz do mundo. Eu não preciso mais ir a Jerusalém para adorar. Eu posso adorá-lo em qualquer lugar. Eu posso adorá-lo da minha casa, no lugar onde eu sirvo. Eu posso adorar com os meus filhos, com a minha esposa não, né? Mas com os seus criados, as pessoas que faziam parte da sua família. Ele foi levando essa palavra para a Etiópia, talvez o primeiro missionário na Etiópia a levar a palavra de Deus, depois que recebeu de Filipe essa mensagem do Evangelho, essa mensagem de Jesus Cristo. Amados irmãos, já pararam para pensar quantos eunucos, quantos etíopes, quantas pessoas que estão lendo as Escrituras sem entender, mas que elas têm sede de Deus, elas têm um desejo muito grande de conhecer a Jesus Cristo, de conhecer algo diferente daquilo que elas conhecem, mas que precisa de um diácono, de um servo, que se disponha, que esteja com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor, para fazer aquilo que muitas vezes não queremos, achamos incômodo, ir para o deserto, sair da cidade para ir para um lugar inóspito, um lugar seco, um lugar que eu não conheço, falar para uma única pessoa e uma pessoa que eu também não conheço. Deus quer que você e eu aprendamos com Filipe a servirmos a Ele de outra maneira. Além de servirmos como diácono, ou servirmos em outras funções, presbíteros, presidente de SAF, o PH, etc., etc., mas também servirmos da maneira como o Senhor quer, mas entendendo que o maior serviço que nós podemos prestar para o Senhor é tirarmos almas, ou sermos instrumentos de Deus para tirarmos almas que estão indo para o inferno, para os braços do Senhor. Tirarmos vidas que estão com as suas almas sedentas e buscando, muitas vezes, dessedentar a sua sede em cisternas rotas, em lugares que não levam a nada, nas drogas, na prostituição e até mesmo nas riquezas e outras coisas, porque as pessoas fazem disso seus deuses. Mas o Senhor quer que nós ouçamos a voz do Senhor para vermos que existem os seus eleitos que estão vivendo na periferia da vida, precisando de alguém que ouça o comando, a voz do Senhor e que se dirija a essas pessoas para falar da graça misericordiosa que Ele tem para todos aqueles que realmente desejam. Eu quero aqui trazer uma experiência, desculpem, meus amados irmãos, mas para findar essa nossa palavra. Eu ainda era pastor lá no Espírito Santo e no finalzinho, mais ou menos, aliás, talvez em 93, 94, 93, eu estive aqui no Recife com um colega, a minha esposa já estava aqui com a família e viemos depois, eu e mais um colega, para que ele pudesse conhecer Recife. Então, justamente com o nosso cunhado Renilton, nós fomos visitar a igreja mais antiga aqui do Recife. Quem sabe, a igreja católica mais antiga, talvez até do Brasil. Os irmãos sabem qual é a igreja? Fica em Garaçu. Cosme Damião.
Aí fomos para lá. Olha que coisa maravilhosa. Vamos visitar, vamos levar o colega para conhecer. Eu também não conhecia. E quando chegamos lá, cheio de visitantes, pessoas até estrangeiros também visitando ali, nós fomos ver um baú de jacarandá, um enorme que tem lá nos fundos, coisas bem antigas, né? Mas aí me deu uma vontade, assim, Deus falou no meu coração, lê as escrituras aqui. Eu peguei aquela Bíblia enorme lá, que estava naquele pedestal lá, naquele púlpito ali, bem já, vamos dizer assim, sujo, é um livro sujo, porque estava no Salmo 91, e o pessoal gosta muito do Salmo 91, mas aí eu fui adiante, e Salmo 115, e li em voz alta. A igreja tinha um número razoável de pessoas. Lê em voz alta, eu li em voz alta. Quando eu terminei de ler aquele salmo, um senhor chegou, aproximou-se de mim e disse, olha, eu queria que o senhor lesse mais uma vez este salmo, porque eu tenho um filho que é evangélico, e ele diz que ele me leu esse salmo, e eu não acreditei, porque ele estava lendo na Bíblia dele, e eu achei que isso aí não fazia nenhum sentido, porque ele estava lendo na Bíblia evangélica. Mas como o senhor leu na Bíblia católica, eu acredito. E a partir de hoje, eu sou um crente. Olha que maravilha. A partir de hoje, eu sou um crente. Ele tirou o bonezinho da cabeça e disse, a partir de hoje, eu sou um crente. Mas sabe o que acontece, irmãos? Aquele homem era o zelador da Igreja Católica. Ele abria ali para os turistas, as pessoas visitarem, ele ganhava alguma coisa ali para isso. E nós chamamos ele assim para o lado de fora, eu, o pastor Samuel, o visitante, e mais Renilton, né, meu cunhado, e falamos mais das Escrituras para ele contou um pouco a sua história, e eu disse, e agora? O senhor disse que é um crente em Jesus Cristo, e o seu emprego, o senhor vai perder o emprego. Ele disse, olha, não importa agora, o importante agora é que eu conheço a verdade, eu conheci agora Jesus Cristo, eu vi o que a palavra de Deus fala no meu coração, e eu não quero mais estar diante desses ídolos aqui que não fazem nada, porque a palavra de Deus está me dizendo isso. Meus amados irmãos, saímos ali maravilhados com o testemunho daquele homem. Agora veja bem, você precisa estar antenado para ouvir Deus falar. Uma alma apenas. Você me pergunta onde esse homem mora, onde ele está, se ainda é vivo ou não, não sei. Mas tenho certeza de uma coisa, que ele está na glória. Que o seu nome está escrito no livro da vida. Porque ele era um homem já dos seus 60 anos de idade. Ele não estava ali brincando. Ele fez uma declaração firme de que Jesus era o seu Salvador. E aí, queridos, nós servimos ao Senhor assim. É preciso que nós estejamos prontos para servi-lo em qualquer lugar. Seja alguém que conheça a palavra de Deus, seja alguém que ore, seja alguém que se dispõe a fazer a obra do Senhor, seja alguém que não se limita apenas a um dom que Deus lhe deu, que você acha maravilhoso, mas vá atrás de mais, pense em outras possibilidades. Sirva ao Senhor, seja um diácono evangelista, seja um diácono servindo ao Senhor da forma como Ele quer, tanto servindo às mesas do pão que perece, como servindo às mesas do pão que subsiste para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Amém.